Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está nos ouvindo, mas seja muito bem-vindo a mais um podcast Senta que lá vem história. Estou aqui com o Vinícius e com a Rebeca e o assunto de hoje é a Contra-Reforma. Para começar a falar, a Contra-Reforma foi um movimento da Igreja Católica no século XVII. E ele surge como respostas críticas dos humanistas e de diversos membros da Igreja e de importantes ordens religiosas, como os franciscanos, dominicanos e augustinhos, que eles apelavam à moralidade e ao recesso à pureza e à austeridade primitiva. Além disso, a Contra-Reforma surge também como uma resposta, ao avanço da Reforma Protestante, que foi lá iniciada pelo, se não me engano, o Martinho Lutero, e esse movimento assume uma vertente da Reforma Católica, onde que procura redefinir a doutrina da Igreja e a disciplina do clero, Então, resumindo, é uma vertente contra a Reforma que procura combater e impedir o avanço do protestantismo, Os principais meios utilizados pela Igreja Católica para efetuar sua reforma foram a criação de novas ordens religiosas, como a Companhia de Jesus, e a realização do Concílio de Trento. As ações mais repressivas da Contra-Reforma foram conseguidas através da Inquisição e da censura. Portanto, foi entendida como a reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo pela Europa. E ela se deu por meio de uma série de ações realizadas pela Santa Sé, que incluíram a catequização de pessoas por meio dos jesuítas, a reativação do Tribunal da Inquisição, a proibição de certos livros, entre outras coisas. Para a gente começar a falar disso, é preciso entender a Reforma Protestante. Bom, as principais ações que caracterizam a Contra-Reforma começaram a ser estabelecidas a partir da década de 1530, mas se deram principalmente após o Concílio do Trento. A Contra-Reforma é entendida por grande parte dos historiadores como um movimento de reação ao avanço do protestantismo no continente europeu. O protestantismo surgiu na Europa com base nas críticas realizadas pelos monges alemães, o Martinho Lutero, por meio de uma carta escrita. Ele foi conhecida como 95 Teses, um documento escrito por ele mesmo, e tinha como objetivo de iniciar um debate a respeito da utilização das indulgências como uma forma de conceder perdão aos pecados dos fiéis. Além disso, uma série de derivações do protestantismo luterano, como calvinismo e anglicanismo, ganharam força. Assim, regiões como a Inglaterra, Países Baixos, Suécia, Suíça, Alemanha, entre outras, presenciaram um crescimento rápido das doutrinas protestantes. A repressão a Lutero foi uma primeira reação da Igreja, mas a partir da década de 1530 foi necessário que medidas mais assertivas fossem tomadas para garantir a primazia católica sobre a cristandade. As coisas foram acontecendo. Acabou que Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X e foi considerado herege por Carlos V, um imperador do Sacro Império, onde essa repressão ao reformista naturalmente levou à sua ruptura com a Igreja, fazendo com que ele abandonasse a sua posição nela. Então, a teologia desenvolvida com base nas suas ideias ficou conhecido como protestantismo. O protestantismo ele se espalhou pelo continente por diversos fatores, que envolviam questões econômicas, políticas e, claro, religiosas, O uso da imprensa contribuiu para espalhar os escritos do alemão por todo o continente. O sentimento latente de insatisfação das pessoas com a Igreja Católica fez com que o protestantismo ganhasse muito espaço, sobretudo no norte europeu. Além disso, uma série de derivações do protestantismo luterano, como calvinismo e anglicanismo, ganharam força. Assim, regiões como a Inglaterra, Países Baixos, Suécia, Suíça, Alemanha, entre outras, presenciaram um crescimento rápido das doutrinas protestantes. A repressão a Lutero foi uma primeira reação da Igreja, mas a partir da década de 1530
foi necessário que medidas mais assertivas fossem tomadas para garantir a primazia católica sobre a cristandade. Logo, a Contra-Reforma foi o esforço da Igreja Católica para barrar o protestantismo e seu avanço pela Europa. No entanto, alguns historiadores apontam que já existia de forma embrionária uma reforma na Igreja, conduzida desde o final do século XV, com Francisco de Cisneros, na Espanha. Da Espanha também veio o Inácio, de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, mais conhecida como a Ordem Jesuíta. E alguns historiadores entendem os jesuítas como uma relação católica contra o protestantismo. E essa interpretação foi feita porque os jesuítas acreditavam na difusão do catolicismo pelo mundo por meio das missões da catequese. Os historiadores não entendem a fundação da origem dos jesuítas em 1535 como um acontecimento inserido em relação de causa e efeito, com a causa sendo a Reforma Protestante. Mas eles concordam que seus representantes cumpriam um papel fundamental no fortalecimento da Igreja Católica a partir da segunda metade do século XVI, pois espalharam o catolicismo pelo mundo. Uma das medidas tomadas para a reforma do clero católico foi a criação de seminários que garantiam uma melhor formação dos sacerdotes. Então, por meio dessa decisão, foi definido que padres deviam estudar em seminários e que seu sacerdócio só poderia iniciar-se após completarem 25 anos. Não esquece das medidas mais energéticas, que foram tomadas, pois o Papa III, em 1542, deu início à Inquisição Romana, uma das respostas de Roma ao crescimento do protestantismo. A Inquisição era uma instituição que promovia perseguição aos hereges, e a sua atuação foi muito forte entre os séculos XIII e XIV, perdendo um pouco da sua força durante o século XV. Por meio do Papa Paulo III, a Inquisição ganhou força novamente e foi utilizada como forma de silenciar aqueles que não professavam o catolicismo. A ação mais efetiva de barrar o avanço do protestantismo deu-se por meio do Concílio do Trento, realizado em 3 ciclos, entre 1545 e 1563. Um concílio é uma espécie de assembleia que reúne as maiores autoridades da Igreja para promover a discussão de pontos importantes da fé católica. Ao longo da história, muitos concílios aconteceram, e o Concílio de Trento foi convocado pelo Papa Paulo III, sendo que seus encontros aconteceram em 1545 a 1547, depois 1551 a 1552 e, por fim, em 1562 a 1563. Ao longo dessas sessões que se estenderam por 18 anos, uma série de decisões foram tomadas, sendo que algumas delas reforçavam os princípios e as práticas do catolicismo, e outras tentavam estabelecer formas de fortalecer e combater a heresia. Primeiramente, o Concílio do Trento debateu e reforçou algumas questões doutrinárias importantes do catolicismo. Assim, foram tratadas de questões como o pecado original, os sacramentos e questões relativas ao ritual da missa, por exemplo. Nessa questão doutrinária, também foram analisados os princípios do protestantismo e eles foram novamente rechaçados. A infalibilidade do Papa foi outra questão debatida, sendo mantida como parte da doutrina católica, e foi determinado que a venda de indulgências, o estopim da reforma protestante, estava proibida. Mas, entanto, o Concílio do Trento não ficou apenas nos debates litúrgicos e doutrinários do catolicismo, mas estabeleceu outras práticas para combater o avanço do protestantismo na Europa. A proibição da circulação de determinados livros foi a principal delas. Os membros da Igreja identificaram que o protestantismo beneficiou-se bastante da circulação de ideias, o que foi possível por meio da imprensa mesmo. Esse instrumento era uma novidade e permitiu que a publicação de escritos aumentasse vertiginosamente.
Assim, para impedir que os fiéis fossem influenciados por esse tipo de literatura, decidiu-se pela sua proibição. Então esse ato ficou conhecido como Index Librorum Prohibitorum e continha uma extensa lista de obras. Aqueles que fossem descobertos com livros proibidos seriam julgados pelo Tribunal do Santo Ofício, o responsável pela Inquisição. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do nosso podcast Senta que lá vem história, né? Apresentado por Vinícius, Bequinha maravilhosa e Isa perfeita. Espero que vocês tenham gostado e um beijo. Você não vai se despedir? Nunca é um adeus.